pessoal, tá começando agora o podcast KM Livre, o podcast do motorista de aplicativo, motorista empreendedor. E você, passageiro que gosta de consumir esse conteúdo, pode estar conosco aqui também. Já se inscreve no podcast KM Livre e hoje, quem são os nossos patrocinadores, Diegão? Temos a OD Drive, é a sua marca em movimento, renda extra para motorista de aplicativo. E se você quer ver a sua marca rodando por toda a cidade, clica aqui no link, fala com o pessoal da OD Drive, que tem uma campanha. A OD Drive, Marcelão, atinge todo o Brasil, pode ter campanha em todo o Brasil. Exatamente, é sua marca em movimento. Você que é empresário quer ver sua marca, você pode entrar em contato com a OD Drive aqui e divulgar sua marca através dos carros de aplicativos da sua cidade. E você, motorista, pode ter uma renda extra fazendo aquilo que você já faz todo dia, circulando pela cidade ganhando uma grana. Quanto você tá ganhando, Diegão? Tô ganhando agora a campanha com adesivo no vidro traseiro, R$200 para ficar 45 dias rodando aí. Mas pode chegar até R$500 no mês. E, Diegão, se eu quero trocar de carro, dar upgrade, sair do Uber X para o Comfort, o que eu tenho que com quem que eu falo? Aí tu vai falar, é com a SS Automóveis. Mais de 38 anos fazendo bons negócios. Você pode adquirir seu carro, entrar em contato com o time comercial da SS, através desse número que está aparecendo aqui, você já consegue a aprovação mais rápida do mercado, inclusive, e são, como você falou, 38 anos de mercado. E todos os carros abaixo da FIP, todos os carros com laudo. E agora sim, ó, quem está pensando em partir para o carro elétrico, Diegão? Onde recarregar? Grupo Evoque. Evoque, se tu é daqui de Porto Alegre, aqui no Jardim Botânico, a gente tem ali na Barão do Amazonas, 1734, tu tem o eletroposto da Evoque. Clica aqui também, faz o cadastro. Gente, é segurança e é só com biometria. Tu só entra, não é qualquer um para entrar. Então tu tem segurança, qualidade, tem uma lojinha de conveniência, também toda com biometria. É muita segurança, é muita tecnologia. Exatamente, muita tecnologia. E hoje a gente vai estar aqui com o nosso convidado. Ele é vereador na cidade de Porto Alegre, o mais votado, segundo o que me falam. Tô certo? Sim, na última eleição foi. Olha aí. E hoje ele é relator, foi eleito relator geral da revisão do Plano Diretor de Porto Alegre. Nós estamos falando de quem? Gessé Sangalli. Gessé Sangalli. Muito bem-vindo, Gessé. Obrigado pela oportunidade. E tu sabe por que tu tá aqui hoje, cara? Acho que é para falar de mobilidade. Exatamente. É para falar de mobilidade, mas a gente quer saber a tua história com os motoristas de aplicativo. Pois é. Bom, conta uma história, alguma história que tu te lembre, assim, que vem na cabeça. Assim. Primeiro, agradecer a oportunidade do convite de estar aqui no KM Livre. É um podcast aqui de Porto Alegre que fala para o Brasil inteiro, porque toca numa dor de muitas pessoas, que é a mobilidade. E eu gosto de falar de mobilidade porque eu acho que é o produto social que eu mais sou relevante do ponto de vista legislativo, como vereador aqui da capital, e quando era vereador em Viamão também era o tema que eu mais gostava. Por que eu acho que os motoristas de aplicativo gostam de mim? Porque eu sou um trabalhador, e o motorista de aplicativo é um cara que trabalha todos os dias e não espera a bolsa de governo nem a ajuda do governo para ser contemplado. Então, na verdade, ele é alguém que carrega e produz valores a partir do seu trabalho. As pessoas preferem pagar um motor de aplicativo, uma condução segura, confortável, do que depender do transporte público ou mesmo de benesses do Estado para estar em casa descansando. E como eu acho que eu sou uma pessoa trabalhadora, pessoas trabalhadoras passam a simpatizar por mim, que é alguém parecido com eles que também está no trânsito ali lutando por uma cidade melhor, assim como eles são como se fossem usuários da mobilidade. Eu sou alguém que também é usuário, mas também ajuda a pensar a mobilidade. Então acho que existe uma certa troca, uma certa simbiose entre os motores de aplicativo. Fora que eu sou um liberal ideológico raiz, que acredita na liberdade econômica, na liberdade de empreender, e eu entendo que, embora não seja um empreendimento pleno, o motor de aplicativo, o motor de aplicativo é um empreendedor, porque ele compra os seus bens de capital, que é o celular e o veículo, ou aluga o veículo, coloca um capital na frente para depois ir buscar esse investimento, cobrir os custos e no final acabar auferindo o lucro do seu trabalho após ter pago todos os custos. Então ele é um empreendedor, embora não um empreendedor formal, como a gente esperaria, ver com MEI, coisa nesse sentido, ele é um empreendedor em espírito. E pessoas que são empreendedoras em espírito se
solidarizam com pessoas que são empreendedores em espírito. Eu acho que essa é a minha simbiose com os motores de aplicativo. E como eu tenho a pauta de mobilidade, sou visto no trânsito, trato de temas que importam a mobilidade local, acaba que os motores de aplicativo acabam acompanhando bastante o meu trabalho. Eu acho que, embora não seja uma categoria formal, os motores de aplicativos são o maior grupo, entre aspas, organizado, que é meu apoiador na prática na minha campanha eleitoral ou na minha promoção político-eleitoral, ou mesmo que acompanhe meu trabalho como parlamentar aqui na capital. Então, sou amigo do motor de aplicativo. Só que como eu sou um liberal raiz, eu acabo dando a real, porque muitas vezes acaba acontecendo de alguns grupos organizados, e no motor de aplicativo existe uma demanda muito gigante por melhorias e soluções para a categoria, que até às vezes não se vê muito como categoria e não se une tanto como categoria. E algumas pessoas vêm me procurar, só que elas vêm me procurar muito buscando uma pauta sindical, não uma pauta liberal como se fosse. E isso, questão das pessoas não compreender como se fosse a ideologia daquilo que eu represento. Então eu sempre procuro ser sincero quando vem me pedir, por exemplo, leis municipais para regulamentar. Eu falo, cara, isso parece bom, mas não é bom. Porque na prática, regulamentando, tu vai gerar uma nova burocracia, vai cobrar uma taxa, e alguns acham, não, mas eu quero pagar a taxa, eu quero ser regulamentado, porque daí eu vou excluir o ruim. Cara, quem vai excluir o ruim é o mercado. O aplicativo 99, Uber, não sei se tem outros, tem Algama também, tem alguns outros aplicativos locais. Eles têm notas que tu pode dar pro cara, e no extremo, se o cara for uma pessoa mal avaliada, ele vai acabar se perdendo no mercado, uma hora sendo retirado do aplicativo. Tiveram alguns casos já, até algumas injustiças de motoristas que perderam acesso a algumas plataformas, mas isso acaba sendo autorregulamentado. E às vezes parece bom tu regulamentar, porque parece que tu vai reservar mercado. Só que, se tu vai fazer regras hoje, tá? Tu até pode ser beneficiado por uma regra que vai expulsar novos competidores, sim. Mas qual é que vai ser a diferença do motor de aplicativo no longo prazo do que é hoje um táxi, né? Então, a gente não pode ser avesso à inovação. Vocês, motor de aplicativo, surgiram a partir de uma afronta das empresas de tecnologia contra o sistema que estava estabelecido, porque existia uma reserva de mercado para os ônibus e para os motoristas de táxi e também de lotações. E justamente porque tiveram empreendedores, num nível macro, que ofereceu uma plataforma tecnológica que vocês puderam ofertar o serviço de vocês, é que a categoria tem possibilidade de existir. E alguns vereadores que no passado eram contra vocês, tentam agora defender pautas sindicais, fingindo que estão se preocupando com vocês. Só que na prática, no passado, quando tiveram a oportunidade de defender, na verdade, tentaram expulsar vocês aqui, e se não fosse uma liminar, não tinham conseguido permanecer em Porto Alegre, pelo menos aqui no início. Então, eu acho que é mais ou menos esse o contexto de por que os motores de aplicativo gostam de mim e qual é que é a minha conexão com a categoria. Muito bom. E fazendo colocando um ponto nisso que tu falou, eu participo desde o início, né? Eu sou motorista desde 2016. Começa em finalzinho de 2015, eu entro no início de 2016. E em 2018 já começa os primeiros, quando a Uber baixou a primeira tarifa para chegar perto do táxi, imagina. Igualou o preço do táxi. Antes era mais caro. Sim, do que o táxi. A Uber começa, não era mais caro que o táxi, eu diria, mas era um valor assim, começa com Black, né? E aí o Black era uma categoria mais alta, ela consegue baixar, fazer uma categoria mais barata, que era o X, e aí equiparou ao valor do táxi. Aí tu tinha E a qualidade era muito melhor. Tu tinha um serviço, vamos lá, comparando com o táxi na época, tá? Era mais seguro, que o táxi na época estava bem complicado, era mais rápido, era mais confortável, imagina, e mais ágil. Se 5 anos atrás eu convidasse qualquer pessoa, vamos criar um negócio mais rápido que o táxi, mais barato que o táxi, tu tá louco da cabeça, iam dizer pra mim. Sim. E eu dizia, não, tá aqui o negócio, e vai dar certo, e vai tomar conta do mundo. E foi o que aconteceu. E as pessoas não entendiam como essa questão, essa tecnologia estava chegando desse jeito no Brasil e sendo aceita dessa forma. Por quê? Porque, como tu mesmo disse, o sistema, os modelos, os modais de transporte que existiam eram muito ruins. Pra época que só eles dominavam o mercado, e porque tinha a questão vamos dizer assim, era uma reserva de mercado. Do poder público. Era uma reserva de mercado, porque se tu for para pensar, na verdade, assim, o Estado, daí tu pode imaginar o Estado como sendo município, governo do Estado, governo federal, países, existe como se fosse um conluio, tá? Entre o que delega o poder, o que delega o serviço, o que delega a atividade, e a pessoa que é beneficiada pela atividade. Porque pensa, é o que está acontecendo hoje, por exemplo, com os clandestinos.
né? O clandestino está oferecendo um serviço. Ninguém é obrigado a subir no carro. Tu faz um preço. É como se fosse um Uber sem aplicativo, né? Se for para pensar. E chamam de clandestino, que era o mesmo argumento que usavam contra os aplicativos. E qual é que era o conluio que tinha, entre aspas, com os táxis e que é uma coisa natural de acontecer quando o Estado intervém para manter uma reserva de mercado? Beleza, eu vou expulsar competidores para que tu possa cobrar mais caro. No entanto, eu vou cobrar um pedaço do que tu ganhar a título de remunerar essa atividade de organização da atividade. Pensa, isso é em tudo. É na aviação, é na telefonia, é no Uber, é no táxi. É no Uber médio, porque o Uber não é regulamentado ou tem uma regulamentação muito, muito tênue, né? Mas é no táxi, é nos ônibus, era na questão das lotações. Todas as atividades delegadas ou reguladas pelo Estado, na prática, é uma forma de expulsar competidores para fazer um consórcio entre aqueles autorizados e o Estado. E quem está perdendo nisso? Se o Estado expulsa competidores para reservar mercado para aqueles que ele autoriza e retira um pedaço do lucro daquele de quem ele reservou para si e aumenta o lucro da pessoa que está operando. Quem que foi prejudicado com isso? Bom, o outro competidor, mas especialmente a sociedade. Porque a sociedade, porque não tem a opção de escolher, é obrigada a pagar mais caro. Então, existem dois tipos de impostos na prática. Tem o imposto, que é aquele que é de fato cobrado, e o imposto do lucro auferido a partir da regulamentação. Por isso que falam que a burocracia é o imposto embutido, o imposto oculto. Porque quando tu dificulta, tu diminui a oferta, e ao diminuir a oferta, tu obriga o aumento artificial dos preços. E por isso que o aplicativo reduziu o preço da passagem do quilômetro rodado como se fosse para o usuário. Sim. O táxi, antigamente, ele funcionava como uma renda para até, vamos botar um número assim, quase 5 pessoas. O que era o concessionário, o permissionário, que tinha aquela concessão da placa. Ele alugava essa placa para um gerente, por um fixo. Esse gerente colocava um motorista de dia, outro à noite e um folguista dele. E aí hoje esse pessoal que era o empregado da noite, o folguista, ele pode ir lá hoje alugar um carro e fazer o aplicativo no horário dele, onde ele ganha mais com qualidade de vida. E às vezes ele nem tinha carro, hoje pode alugar um carro e ter. Sim, e surgiu todo um mercado em volta do motorista de aplicativo, né? Que é a questão do aluguel, que é a questão do financiamento e o preço do veículo subiu. Porque o veículo disparou. Até então ele era um bem de conforto, um bem de consumo e passou a ser um bem de capital. O que é um bem de capital? É um bem que tu utiliza, é um produto, é um equipamento, uma ferramenta que tu utiliza para produzir capital. E antigamente, para 99% das pessoas, o veículo era um conforto, um luxo. E hoje, para boa parte da população, ele é ou um bico ou a sua principal fonte de renda. Então, óbvio que tem outras questões, questão do dólar, questão da inflação, mas também a utilidade do veículo deixou de ser meramente um conforto e passou a ser também uma fonte de renda para muitas pessoas, o que acabou pressionando o preço um pouco para cima. Então, são aspectos que a gente não se dá conta no primeiro momento, mas que fazem diferença e que está mudando as cidades. Inclusive, na pandemia, a questão do aplicativo foi uma solução para o distanciamento social. Porque se o transporte coletivo tinha muitas pessoas juntas, se tu pegasse um transporte por aplicativo, uma ou duas pessoas, tu aumentaria, entre aspas, o distanciamento social entre as pessoas. Sem dizer se isso foi correto ou errado, foi uma alternativa que ninguém lembra. Assim como os motoboys. Os motoboys carregaram a cidade nas costas durante a pandemia, e se não fosse eles, teria tido muito mais dificuldade nas entregas das alimentações, da questão dos medicamentos e tal. Então, são coisas que estão pautadas na mobilidade que parecem invisíveis, mas sem as quais a gente teria tido muito mais dificuldade, especialmente na questão da pandemia, por exemplo. A pandemia ela acelerou todo esse processo do aplicativo para fazer ele entrar muito mais rápido, até lojas passaram a surgiram novas formas de entrega, que hoje acelerou as entregas em geral. Hoje o motorista está também saindo do aplicativo, deixando de levar o passageiro para fazer as entregas de produtos de internet, de várias outras plataformas, né? Sim. Sim, agora dentro do aplicativo tu coloca se ele é transporte de pessoas ou se é de mercadorias, por exemplo, né? De entrega, E isso é uma alternativa de renda para muitas pessoas, e até por isso se fala também da questão desse, não sei se é microempreendedor, mas é o empreendedor informal que acaba, e eu acho que a questão do aplicativo, independente de ser Uber, 99, qual é que é a empresa que a gente tem vinculação, ela acaba sendo também didática.
por vários aspectos. Pela questão de o cidadão, que era acostumado com CLT, perceber que fora da CLT existe vida e às vezes a remuneração é melhor, maior, mais certa, com mais flexibilidade do que se ele fosse um mero empregado. Então isso acaba sendo um fator positivo da questão dos aplicativos. Mas além disso também, gera esse espírito empreendedor. Quer dizer que se eu gasto meu tempo, a minha energia, reservo um pouco para momentos de dificuldade, eu tenho um retorno maior e isso me gera mais liberdade? E quantas pessoas eu sei que começaram, como se fosse a criar o espírito empreendedor como um motor de aplicativo e começou a outras atividades econômicas que, como se tivesse aprendido no Uber, ou na 99, ou na Cabify na época, a arriscar para empreender e buscar no mercado a sua remuneração. Então eu acho que o próprio aplicativo, e também tem os casos da questão de transporte de mercadorias, ou de moto, de bike e tal, acaba sendo meio que uma bengala no primeiro momento, depois para algumas pessoas passa a ser a fonte de renda principal, e no final das contas, aqueles que conseguem aproveitar esse momento, acaba sendo uma escola de emancipação, daquelas velhas amarras que nós tínhamos de depender sempre de um CLT ou de um emprego de carteira assinada. Mas como é que o cara vai entrar para o aplicativo sem a visão que a gente vem com uma cultura e uma educação escolar toda voltada para a fábrica? Ó, parece Sim. que a gente é educado para ser a ideia da educação é isso, Sim. Exatamente. E aí tu entra no aplicativo, eu vou contar depois a minha história, né? Foi assim que a gente chegou onde a gente está aqui hoje. Eu nem tinha pensado nisso, mas na verdade isso aqui é um empreendimento desdobrado do aplicativo. Exatamente. Perfeitamente. Exatamente. Porque você entra vendo as dores dos motoristas, exatamente, vendo e querendo ser porta-voz desse pessoal, querendo mostrar, que nem a gente sempre bate muito em empreendedorismo na nossa chamada. O Marcelo é exemplo disso. O Marcelo foi um dos primeiros a ensinar os motoristas a trabalhar na cidade. Porque muitas vezes o que acontece? O motorista, ele chega aqui, ele entra no carro dele, tá, beleza. Lá no começo o pessoal dizia pra mim, Marcelo, é só sentar no carro, sentar a bunda e rodar. E eu, cara, não é só isso. Quanto eu preciso ganhar? Começa por aí. Sim. Ou seja, a conta vem lá dentro de casa. Nos teus armários de comida, literalmente, na tua geladeira. Quanto eu preciso para abastecer minha casa? Quanto eu preciso para pagar meu cartão de crédito? Quanto eu preciso ganhar? Pronto, dividiu por 4, é tua semana. Tua semana tem que ganhar X. Quais são as semanas que tu ganha mais? Aqui tem a estratégia. Eu comecei primeiro ano, praticamente, eu apanhei nos aplicativos. Tanto que no segundo ano eu criei um canal no YouTube para ensinar tudo aquilo que eu errei. Opa, tem coisa aqui que dá para... E aí, aquilo que o Gessé falou. O cara vem com as amarras lá de trás. Quando cai nos aplicativos, ou tu quebra de cara, e aí é aquilo, é o boi de piranha que a gente chama, é o cara que o mercado simplesmente destrói ele, é o cara que chega falando mal do aplicativo. Isso aqui não dá dinheiro. Não dá porque tu acordava às 11 da manhã, às 10 da manhã, e queria ganhar a mesma coisa do cara, que nem eu acordava às 4 da manhã, 10 da manhã eu já tava com a metade da meta batida. E aí levava a filha na escola, descansava, almoçava, e depois ia de novo. E depois aprendi a gravar vídeo no YouTube, aí entra o empreendedor. E eu tive que aprender tudo sozinho. Como que a gente, Gessé, o motorista que vai entrar hoje, vai ter essa visão, entendeu? De empreendedor, sendo que ele já vem com toda uma carga do século passado. Sim. Não, e tem coisas que tu aprende e tem coisas que não se ensina, né? A resiliência tu não ensina. Resiliência é uma coisa pessoal, ou tu até pode desenvolver, mas tu primeiro tem que tomar na cabeça para aprender que a tua postura tem que mudar. Óbvio que quando a gente é adolescente, início da vida adulta, a cabeça nossa é diferente. Até, às vezes, o filho corrige a pessoa, porque daí tu tem uma responsabilidade a mais, né? Mas tu pode ensinar técnicas, posturas, caminhos, né? Horários, mas resiliência é uma coisa que a pessoa vai desenvolver, ou é dela ou não é dela, entendeu? Então, o empreendedor, ou o empreendedor que dá certo é aquele que tem, como se fosse na condição zero, a resiliência de, mesmo que com dificuldade, continuar persistindo até encontrar um caminho que se adeque à questão do contexto, né? Eu comecei a acompanhar o teu trabalho das redes e até, não só, como também muita gente conhece, já devem ter visto
no monociclo rodando Sim, na cidade e tal. rodinha. E só que ele tava muito pontual. Teve uma situação que aconteceu agora, recentemente, que foi a alteração do trajeto ali da saída do viaduto, do túnel, e liberou que a gente possa cruzar a Alberto Bins e sair na Farrapos acessando, sem ter que ir pra rodoviária dar a volta, que ajuda muito isso aí. Há 20 anos atrás era permitido e proibido. Cara, quando tu falou que eu, meu Deus, eu vivo falando isso nos vídeos, eu falava bastante, pô, como é que uma pessoa não vê isso? Até mesmo hoje, a rodoviária, o fluxo dela tá todo errado, tem que mudar toda a rodoviária. Mesmo com a pandemia, eles tiveram a chance de, na pandemia, mudar a rodoviária. Mudar a cidade. Na enchente, sim, perdão. claro. Na enchente tiveram a chance de mudar ali a Sim, rodoviária. tem algumas né? questões, tá? Por exemplo, a questão da rodoviária é do meu amigo Leite, né? O Eduardo Leite é o dono da rodoviária porque o governador é que estabelece o transporte intermunicipal. E como foi construído, concebido pelo governo do estado, a rodoviária ela é estadual. Então é ela que é o transporte intermunicipal. O prefeito queria transformar a rodoviária num transporte municipal, né? Até podia ser intermunicipal de Cachoeirinha, Alvorada, Gravataí, essa região mais próxima, mas o governo do estado não aceitou deixar para o transporte municipal. Nós temos no centro de Porto Alegre, se não me engano, tipo 17 terminais de ônibus informais. Porque se tu for ver, tem vários. Tem ali na Salgado Filho, tem na Borges, tem na João Pessoa, tem aí debaixo do Camelódromo, tem na frente da... O Bradescão ali embaixo, que são de Guaíba, vários, tudo, né? nossa, Voluntários da Pátria. cada cidade tem uma rua. Enfim, né? Tem, debaixo do viaduto da Conceição, é ridículo. Nós temos vários terminais de ônibus Estão informais longe, espalhados pela cidade, pulverizado, né? é longe um do É outro. ridículo. Mas o Leite não quis deixar o prefeito comprar ou adotar, ou no mínimo usar horários do transporte público ali dentro da rodoviária. Enfim, contexto, enfim, precisamos de um novo governador. Então, por isso que a rodoviária permanece sendo onde está, porque é uma decisão estadual. O prefeito queria transformar numa rodoviária, num terminal municipal, como se fosse. Não deu, beleza. E depois da enchente, teve o corredor humanitário. Eu já estava uns 2 anos cobrando a abertura do acesso ali do túnel da Conceição pelo Alberto Bins para chegar na Farrapos. E eu nunca entendi por que não queriam, cara. É ridículo, é literalmente ridículo. E daí veio a enchente, e daí tiveram que derrubar o corredor humanitário, e tava todo mundo saindo pela frente da rodoviária, e, cara, posicionamento ridículo. E demorou 1 ano para abrirem uma coisa que demorou literalmente um sábado para abrir, cara. Se me der falar assim, tá, pode abrir, eu pegar a marreta eu faria questão de fazer. Arrancaram os 20 tachão dali e tava pronto. Tava pronto, cara. Então, a impressão Porque que eu tem tenho... a sinaleira dando passagem, era todo perfeito. A impressão que eu tenho é que hoje não existe na cidade de Porto Alegre uma pessoa ou um coletivo de pessoas que está dedicado a olhar soluções de gargalos, tá? E eu até já fui mais crítico com relação à IPTC e à prefeitura com esse tema, porque olhando de maneira mais crítica, se tu for parar para pensar, a infraestrutura viária, ela é um sistema muito complexo em qualquer lugar do mundo. E em Porto Alegre não vai ser diferente. E olhando a massa de veículos que se transporta por Porto Alegre, se tu for olhar pelo lado da prefeitura, tu vai olhar, não, até que eles fazem um bom trabalho. É que existem algumas soluções ridiculamente simples de ser implementada, que parece que não tem uma pessoa olhando. Cara, mas é só abrir aqui o acesso da Alberto Bins aqui. Ou, 500 exemplos, tá? Faz um retorno aqui junto ali do Exército, do Batalhão do Exército, na Perimetral Caipiranga, para resolver o problema daquele cruzamento da Ipiranga Perimetral, por exemplo. Ou coloca um viaduto na Ipiranga Perimetral, ou coloca um viaduto na Plínio com a Perimetral, ou coloca uma ponte na Tílio Bilíbio, ou ajuda na derivação da Benta para Ipiranga, ou ajuda na questão do acesso norte, lá pela saída da Fiegs, para melhorar aquela saída, coloca viadutos e acessos e coisas de modo a melhorar a mobilidade da cidade de Porto Alegre. A impressão que dá é que não existe hoje uma pessoa, uma autoridade. Tem o secretário de mobilidade, tem o presidente da IPTC, mas não tem assim, tá, beleza, mas quem é o cara que decide se vai ter o retorno ou não? Quem é essa pessoa? É o secretário? Na minha opinião, tinha que ser o secretário. Mas o secretário de mobilidade está preocupado com o ônibus. O presidente da IPTC parece que não conhece trânsito. Só a minha impressão. Quem é o cara que decide? Então tá, designa lá, tem o subsecretário que é o cara que fala de trânsito. Se der certo, parabéns, se der errado, é culpa dele. Não tem essa pessoa. Hoje não tem essa pessoa. Então, até por isso que as soluções que eu trago parecem fazer sentido, algumas pode ser que não sejam lógicas, daqui a pouco elas, se tu colocar num cálculo de mobilidade, elas não fazem sentido, mas vamos testar.
Cara, qual é que é o custo de tu inverter uma faixa? Que é ridículo. É 2, 3 placas, tu pode usar as placas que já tem lá jogada num canto, só revitaliza elas, limpa ela, coloca, de repente troca uma letra ou outra. Se der errado, cara, a gente muda. E não tem compromisso com o erro. Mas a impressão que dá é que pouco se testa, pouco se inova. Para pra pensar, quantas são as vias e acessos que foram criados ao longo dos últimos 50 anos? Cara, é quase a mesma coisa. Se tu olhar as fotos da Ipiranga, na década de 80 e 90, é a mesma Ipiranga que nós temos hoje, cara. É a mesma. O que eles sabem fazer é pintar a faixa azul, para reduzir pista de ônibus. Pista de veículo para dar para ônibus. Eu sou completamente contra a faixa azul. Mesmo os ônibus que Eu sou nós completamente criticamos da questão de reserva de mercado que não prestam bom serviço. Então a gente critica as empresas de ônibus, mas reserva espaço para elas, subsidiando de maneira indireta as empresas de ônibus. Porque quando a gente pega e retira o espaço dos veículos que mantém o sistema através do seu IPVA, enfim, para dar para as empresas de ônibus que todo mundo reclama que não prestam bom serviço, na verdade a gente está subsidiando de maneira indireta também as empresas de ônibus. Não estou dizendo que não tem que priorizar o transporte coletivo, mas existem algumas demarcações que parecem super exageradas, né? Então são coisas que eu acho que precisa de alguém para pensar. Eu, até recentemente, ficava super indignado com a prefeitura com relação a essas questões, e nessa próxima eleição, que é de deputado, estadual, federal, senador, governador, presidente, eu, obviamente, sou pré-candidato a deputado federal, porque acho que tenho condições de ajudar a direita e o Bolsonaro e lá na Câmara Federal. Por preferência pessoal e por facilidade e conveniência, seria melhor vir em estadual, até porque provavelmente estaria eleito com a votação que eu fiz de vereador, era basicamente concorrer a deputado estadual, estava eleito. Mas não é isso que o Brasil precisa, então eu prefiro ir a federal, se der Deus, se não der tudo bem, tamo junto. Mas a minha intenção é, daqui a 3 anos, concorrer a prefeito em Porto Alegre. Então, eu já parei de me estressar. Eu pego, mando os pedidos de providência, mando os pedidos de informação, faço as sugestões de melhoria para a Secretaria de Mobilidade, para a EPTC, para a Secretaria de Obras. E, cara, tá lá a solução. Se fizerem, ótimo, show de bola, vou ficar super feliz. Como, por exemplo, o acesso da Alberto Bins, também, como foi o asfaltamento da Ipiranga, lá no terminal, depois do Antônio de Carvalho, enfim. Mas eu já não me estresso mais. Esse dia eu cheguei no secretário e falei, cara, eu não me estresso mais, eu peço, vocês não fazem. Daqui a 2 anos eu vou ser prefeito. Eu vou mandar fazer, quem não quiser fazer, eu mando embora. Então, cara, a minha impressão é essa, cara, não dá mais para pedir. Se o cara não tá interessado em fazer, não adianta o que eu peço, não adianta fazer escarcéu. Beleza, quando for o prefeito, eu vou falar, eu quero uma solução para Castelo Branco. Ah, mas não sei o que, vai dar errado. Eu tô pedindo para fazer. Ah, mas não vai ser bom. Não, mas eu quero que faça. Faça. Se der errado, eu mando desfazer. A culpa é minha. Ah, não gostou? Tchau. Faz outro. Bota outro que queira fazer. Cara, precisa disso, cara. Precisa de um cara que faça isso, cara. Não, e o Melo é um cara bom prefeito. Eu acho que ele é o prefeito que nós tínhamos disponível hoje, porque dentro do contexto eleitoral, o Melo era o melhor ponto. Entre Maria do Rosário e Melo, não tem discussão, né? Mas embora o Melo seja um cara show de bola, faz um bom trabalho à medida do possível, ele é um político que compreende a diversidade política. Mas a pauta dele não é mobilidade. A pauta dele não é infraestrutura. A minha pauta é mobilidade, é infraestrutura. Então eu quero ser o cara que vai se dedicar a essas questões. Então, tento ver, até a forma de andar de monociclo acaba sendo uma boa experiência, porque eu vejo numa perspectiva que poucas pessoas têm, porque é como se eu caminhasse por toda a cidade. O monociclo é como se fosse uma bicicleta, se que tu anda numa postura de caminhar e que tu não cansa. Então é como se eu caminhasse por toda a cidade. E daí, como tu caminha, tu vê a cidade diferente, né? Quando tu tá dirigindo, tu tá concentrado no trânsito, tu não tá vendo. Às vezes tem uma entrada aqui, tem uma árvore, tem não sei o que e tal. De rodinha tu passa como se estivesse caminhando. Então a perspectiva é diferente. Então o tema de mobilidade e infraestrutura é o que eu acho mais interessante. Muito bom. E uma questão agora, com relação ao motorista de aplicativo, Gessé, o que tu acha que falta os representantes, o que falta para ter um representante dessa categoria hoje? Cara, não sei se tu viu que a gente não elegeu ninguém aqui em Porto Alegre. Sim, eu não sei qual é que é a diferença, tá? Porque, por exemplo, não que os motoboys tenham representante, tá? Mas motoboy é muito mais unido, né? Quando dá um acidente com um motoboy, os caras vão lá fazer rana andando na frente dos caras que fez a besteira ligeirinho, né? Um aplicativo é mais raro essa solidariedade. Então eu não sei qual é que é a diferença. O risco de um representante da categoria é um populismo insustentável. Porque daqui a pouco é comum a pessoa se eleger prometendo defesa da categoria, só que daqui a pouco
os anseios que ele trouxe como expectativa gerada nas pessoas não sejam compatíveis com a funcionalidade e a longevidade do sistema. Daqui a pouco pode virar um novo táxi. Então eu não sei por quê, eu sei que tem alguns candidatos que concorreram aqui, não sei por que não acaba prosperando, mas eu tendo a achar que é porque ainda não teve alguém que, do ponto de vista dos motores de aplicativo, que fosse um influencer que conseguisse impactar de maneira significativa além da categoria. Porque até, do ponto de vista eleitoral, ninguém se elege por uma causa. Ou se tu se eleger por uma causa, é por causa uma questão excepcional, um momento histórico. Né? Então é difícil uma causa eleger alguém. Mas se tu tiver 2 ou 3 propósitos que tu impacta públicos diferentes, aí aumenta a tua chance. E hoje, os poucos candidatos que eu conheço que concorreram pela pauta da categoria, não era mobilidade, era categoria. Então daí parece que não cativa fora da bolha, entendeu? E nem a bolha não cativa, o motorista não se apoia. E tem uma outra questão, que é o santo de casa não faz milagre, né? Então talvez também tenha isso, né? Mas 2 ou 3, se tu for para pensar, queremos alguém da categoria, a pessoa tem que ser além da categoria, né? Ela tem que ser a categoria e outras pautas, né? No meu caso, por exemplo, eu tenho várias pautas minhas que eu represento como político. É liberdade econômica, defesa de valores de liberdade, enfim, de empreendedorismo, redução de impostos, contra privilégios, um pouco de trabalho social, mobilidade. Então, são várias causas que se aglutinam. E raramente um político se elege por uma causa. E, geralmente, quando ele se elege por uma causa, ele tem 1 ou 2 mandatos apenas. Então, talvez o que falte para os motores de aplicativo é ser mais do que motor de aplicativo. É ser motor de aplicativo, comentarista político, comentarista de mobilidade, alguém antenado em alguma outra causa, talvez PET, talvez... Eu não sei dizer, mas algo que seja além da bolha, porque a bolha sempre vai ter as resistências internas, né? E vou dar um exemplo, tá? O cara que se elege pela pauta policial, geralmente o policial não vota nele. Porque ele é um colega e esse cara tá falando um montão de merda e não sei o que e tal. Agora, a pessoa que se preocupa com a pauta de segurança pública vai pensar, vou procurar um policial porque eu quero segurança. Embora seja contraditório, tá? Porque o policial, ao se eleger como sendo policial, ele não pensa em segurança pública. Embora ele venda a segurança pública. Ele pensa, o que me colocou aqui foi ter sido policial, então eu vou defender a categoria. Então acaba sempre sendo uma pauta um pouco sindical. Até por isso que eu não voto ou não costumo votar em candidatos que são meio que tipo assim, o militar tal, policial tal, cabo tal. Porque na prática, se essa pessoa não tem uma coerência ideológica, ela vai meramente fazer uma defesa sindical que não é interesse da sociedade. Por exemplo, professor, quando a gente pensa em votar porque nós queremos uma educação melhor, a gente tende a votar em professores. Mas o professor se elegeu porque é professor, não porque ele defende educação. Então é comum o professor querer defender pautas sindicais. É comum o militar procurar defender pautas militares. É comum o servidor público defender servidor público. É comum o cara que é advogado defender pautas da OAB. Então acaba sempre sendo pautas sindicais. Então talvez seja por isso que nunca furou a bolha. Porque o motorista fala pro motorista, o motorista não tem tanto apelo e acaba que dificilmente consegue impactar tantas pessoas necessárias para conseguir se eleger. E, nos casos em que se eleger, ele vai defender a categoria, não a sociedade. Não quer dizer, não é linear, né? Pode ser que tenha essa dificuldade. Isso aí não pode ser reflexo daquilo de... quando eu chegar lá, eu vou fazer isso, isso e isso. E o cara chegou lá. Aí chega... Hoje é Sé. Não é assim que funciona aqui. Isso que teu não vai pra frente. O cara não chega ali dentro de uma câmara e não vê que... Não é essa ideologia que tu pensava, a vida não é isso. Claro que até tem todo aquele jogo, o partido já vai te moldar, já vai te ensinar pra quando chegar lá. Isso é muito folclore, tá? Isso que eu queria que tu me dissesse. Isso é muito folclore, tipo assim... É que uma vez eu fiz um projeto, fiz uma postagem quando eu era vereador em Remão, que era, eu segurava um cartazinho no peito assim e falava, o teu projeto em votação. O nome era da postagem, era teu projeto em votação. E daí eu pedia, me deem ideias de boas leis para eu poder escrever. E cara, em 99% das leis, não eram leis que um vereador podia fazer. Eram serviços que ele queria que o Estado fizesse. Então, eu quero asfalto na minha rua. Cara, isso não é um projeto de lei. Eu quero creche para idoso. Eu quero... Eram serviços, que tudo tem custo, tá? E o custo ele tem que ser primeiro bancado pela sociedade. E sempre vai ter uma ineficiência. Então, imagina algo que tu vai pagar, que antes de pagar, tu vai pagar o pedágio.
é óbvio que vai ser muito mais caro do que se tu contratasse no mercado. Então, primeiro que o vereador não pode fazer coisas que demandem custo recorrente, porque se tem um custo recorrente, ele passou a ser uma política pública. E o vereador é temporário, o Estado é permanente. Então, quem tem que propor coisas de gasto recorrente é o Poder Executivo. Então, criar um cargo, criar uma nova função, criar uma nova atividade, regulamentar uma questão administrativa, isso é do Poder Executivo. E todo mundo acha que lei tu escrever num papel e as coisas passar a funcionar. Isso não é verdade. Na verdade, existem tipos de lei, tem as leis naturais e tem as leis de segunda geração e de terceira geração. As leis naturais, que são as leis básicas que tem na natureza, que todo mundo nasce com elas, é vida, liberdade e propriedade, que são as 3 leis básicas do liberalismo clássico, e lei natural e do justo-racionalismo. Basicamente, as 3 leis que existem na natureza. Vida, liberdade e propriedade. Que são direitos, e existem os direitos negativos, que se comunicam com a questão dos direitos naturais. Tu não pode me agredir, porque tu vai estar agredindo a minha vida. Tu não pode me roubar, porque tu vai estar agredindo a minha propriedade. Então, as leis de primeira geração as leis negativas. Tu não pode agredir, tu não pode roubar, tu não pode atentar contra a vida de alguém, parará. Então, leis negativas. E essa é uma lei escalável, porque eu posso exigir de qualquer pessoa no universo que ela não agrida a minha propriedade, minha vida e minha liberdade. Vida, liberdade e propriedade. Leis negativas, lei de primeira geração. Só que se instituiu o Estado para defender esses valores, vida, liberdade e propriedade. Só que para defender vida, liberdade e propriedade, eu preciso de um exército. E para eu manter um exército, eu preciso de impostos. Então, a sociedade se reuniu, entre aspas, né, os contratualistas dizem isso, se reuniu e decidiu, não, beleza, nós devemos pagar o custo de viver em sociedade para garantir vida, liberdade e propriedade. Porque eu, no estado de natureza, embora tenha direito à vida, liberdade e propriedade, eu sou muito frágil. Então, é uma boa ideia eu me juntar com os meus concidadãos para que nós, juntos, utilizemos a força de maneira conjunta para defender os nossos direitos individuais. Vida, liberdade e propriedade. Beleza. Então, eu pago imposto para o rei para cuidar dos meus direitos naturais, que ele vai contratar exércitos e vai nos defender. Beleza, essa é a lógica. Só que o rei que tem o exército e cobra impostos para manter o exército, pode começar a utilizar os recursos dos impostos que eram para manter o exército para começar a prestar serviços que não se comunicam com os direitos naturais. Vida, liberdade e propriedade. O rei pode gastar o dinheiro dos impostos que ele conseguiu a título de defender a sociedade para começar a dar banquetes no castelo. Como é que tu vai impedir que ele faça isso? Se é o dono do cofre, ele tem os exércitos. Então, já que agora nós estamos gastando mais do que o necessário para manter os exércitos meramente para guardar a segurança, é óbvio que tu vai ter que pagar mais imposto. E ele tem um exército e pode te obrigar a pagar mais caro. E alguém vai ter a ideia, não, mas seria muito bom que, já que nós temos o cofre do Estado, nós lutemos para dar uma boa educação para a população, porque isso vai ser bom para a sociedade. Então, agora, o Estado passou a ser um prestador de serviço que vai ter que contratar professores. Só que para contratar professores, ele vai ter que cobrar mais impostos. Daí alguém vai ter a ideia, não, mas além de segurança e educação, seria muito legal se nós tivéssemos saúde, porque a saúde é uma coisa muito importante. E quem vai negar que é uma coisa muito importante? Só que para eu poder dar saúde, eu vou precisar contratar médicos, enfermeiros e hospitais. Mais impostos. E vai ter que cobrar mais impostos. E daí vai chegar a hora que, não, pois é, mas absorvente nas escolas é muito importante, porque senão a criança não vai poder ir para a escola. Então, na verdade, é uma coisa infinita. Então, tu vai deturpando a lei, fazendo cada vez mais coisas que parecem. Então, antes que as leis de primeira geração, que eram direito negativo, passou a ser prestação de serviço, e agora são direitos tênues, tipo assim, tem direito à moradia, tem direito a lazer. E o que é direito a lazer? Na verdade, tudo que é direito que não seja direito negativo é cobrar de alguém para que seja dado para outras pessoas algo que elas poderiam contratar se elas quiserem direto. Mas não, nós temos que ter um Ministério da Cultura, nós precisamos ter um Ministério do Esporte, porque esporte é muito importante. Então nós temos 30 e poucos ministérios cobrando imposto para pagar coisas que não se comunicam com vida, liberdade e propriedade. Então, na verdade, literalmente, esse monstro que está evoluindo está roubando das pessoas para dar para as pessoas coisas que elas poderiam comprar se fosse do interesse delas. Só que na prática, eu tiro de todos para pagar para alguns aquilo que os legisladores acham que seria o ideal de uma sociedade. E é por isso que, quanto mais o Estado é máximo,
mais ineficiente o gasto público. Quanto mais o Estado é mínimo, mais eficiente é o gasto público. Existem os anarquistas, os anarcocapitalistas que acham que o ideal do tamanho do Estado é zero. E os liberais clássicos, o ideal do Estado é apenas a aplicação da justiça e da segurança. E o Estado social que nós temos no Brasil, além do vida, liberdade e propriedade, que nem sei se defende isso de fato, tem serviços. Então, na verdade, hoje os direitos de terceira geração não, pois tu tem direito a lazer. Então, vamos fazer aqui o Bolsa Cinema, para ajudar a Lei Rouanet. Cara, o que é a Lei Rouanet, cara? A Lei Rouanet é tirar impostos de todos para pagar para o Wagner Moura, através de uma renúncia fiscal, para que ele possa fazer um filme de doutrinação no espectro político que ele concorda, que é o Estado máximo e parará e parará. Então, na verdade, mas quando tu chega lá, tu não consegue fazer outras coisas porque o partido te pressiona. Não, na verdade, existe uma deturpação do Estado e uma falta de compreensão das pessoas de qual é que é a finalidade do Estado. E daí pensa, a primeira coisa que o político faz para se eleger é conquistar votos. E muitos não sabem como conquistar votos de maneira legítima, então eles prometem. Vou assaltar a tua rua, vou te dar emprego, isso e aquilo. Quando ele se elege, o primeiro incentivo que existe após se eleger é se reeleger. Então ele tem todos os passivos que ele vai ter que pagar para trás, para não ser cobrado pelos eleitores dele, e as promessas que ele acha que ele tem que fazer para continuar se perpetuando e crescendo dentro dessa roda. Então ela é uma roda, é uma armadilha que no longo prazo, ela só aumenta o tamanho do Estado. E chega uma hora que a carga tributária está em 50% como é no Brasil. Então, na verdade, o que nós precisamos é educar a população para que eles entendam que todo mundo que promete algo grátis está te cobrando 2 ou 3 vezes isso de maneira indireta através dos impostos. E hoje o Brasil está em algo totalmente desproporcional. Daí eu te pergunto, tu entra lá, tu não vai conseguir fazer. Tá, mas fazer o quê? Fazer o quê? Conseguir mods grátis? Fazer o quê? Conseguir lazer? Meia entrada para LGBT? Entendeu? Tudo vai ter um custo. E todos são direitos de terceira geração que, na verdade, não são direitos, são serviços pagos por todos. Então, na verdade, é algo altamente ineficiente e que se as pessoas soubessem ou tivessem a consciência de que tudo que ela ganha do Estado foi tirado dela antes, com um deságio ainda, com um pedágio no meio do caminho, elas pensam, não, mas então eu prefiro ficar com o dinheiro no meu bolso e eu gastar quando eu quiser. Essa é a lógica do liberal. Então, às vezes o cara ele entra e não consegue mudar, mas na verdade o que ele quer é prestar serviço. E se ele quiser prestar serviço, o ideal seria prestar isso através do mercado, não através dos impostos, que na verdade é mais para inglês ver. Em termos práticos, tu acha que por exemplo, olhando para o motorista de aplicativo, que não tem representatividade, que tem problemas, que tem suas dores, como resolveriam-se problemas dessa categoria? Sendo que o Estado não sabe quais são os nossos problemas. Sem partir para o populismo, tá? Eu, por coincidência, essa semana eu estava conversando com um desembargador do trabalho, que é uma das atividades que eu faço, tem a ver com a justiça do trabalho. Tem todas as críticas com relação às interferências legais em cima da atividade laboral das pessoas e tal. Mas existe um problema na regulamentação dos aplicativos, é que qualquer regulamentação que tu fizer vai aumentar a burocracia, vai aumentar o custo, vai reduzir a remuneração dos motoristas. Ponto. Tá, beleza. E existe uma má prática do legislador que parece que o que sai da cabeça do cara que faz a lei é pozinho de pilim-pim-pim que faz mágica e faz criar valor, que na verdade é o contrário. Toda a burocracia gera um custo e o custo é pago pela parte mais fraca, geralmente o consumidor ou o motorista, porque dentro da relação aplicativo, motorista e consumidor, as partes mais fracas é o motorista e o consumidor, beleza. Então, eu sou contra a regulamentação dos aplicativos, ponto. Tu conhece a regulamentação dos aplicativos? Cara, daí é uma questão complexa, porque falar aqui o Lula propôs foi questão de um sindicato e filiação obrigatória, que aumenta um custo, então, enfim, nem vale a pena a gente entrar aqui, porque eu acho que é uma discussão ampla, a gente pode fazer uma só sobre isso. Mas tem uma regra que eu acho que ela não tem que ser obrigatória, ela tem que ser opcional, que eu acho que caberia como opção, porque eu acho que o problema do legislador é querer obrigar sempre. Cara, e porque existem, sei lá, 20 milhões de motoristas de aplicativo no Brasil, eu não sei qual é que é o número, mas é um número absurdo. No muito, 17, 15, não interessa, milhões de pessoas. Então é óbvio que uma regra única não vai servir para todas as pessoas, é óbvio. Tá? São perfis diferentes, né, Gessé?
E sim, tem trabalhadores. o cara que só usa o aplicativo para ir pro trabalho e voltar e aproveitar o caminho da ida e o cara aproveitar o caminho da Tem o volta. cara que só trabalha durante a semana, tem o cara que só vai no final do dia. E tem o cara que trabalha durante a semana. Eu literalmente peguei neste sábado, quando eu fui no show do Léo Lins, Uhum. eu uso só o 99, tá? Não uso o Uber, porque quando deu aquelas questão de briga, assalto, e o cara Uhum. apanhou lá da Uber, eles passaram a exigir reconhecimento facial e eu nunca mais cadastrei e eu fiquei usando o 99, até hoje eu uso o 99, enfim. Não cadastrei mais meu Uhum. cartão de crédito, acabei que eu não uso o Uber por causa disso. Não é Sim. por protesto, nada, porque como pegou burocracia, eu acabei... Sim. Não fiz e agora é meio Se que prático, só acostumou. vai no 99, é isso aí. Aham. E... Não lembro o que eu tava falando. Foi no show do Léo Lins, pegou um motorista. E daí o cara falou, cara, eu trabalho no Zafari. Uhum. E eu só faço aplicativo de noite e final de semana. Então, cara, como é que tu vai Como é que cobrar? tu vai regulamentar? Não existe, né? Fazer Entendeu? uma regulamentação engessada em cima de uma Não existe, categoria não existe. que é Como se todos pulverizada. fossem a mesma coisa. Exatamente, não tem como. Não é. Então, o que eu acho, tá? Uma regra que me pareceu razoável, que não poderia ser obrigatória, tinha que ser tipo assim, ó, eu quero aderir a esse modelo de pagamento. Eu quero porque eu quero. Boa. Que é um parecido com o que usa o CORE, Conselho Uhum. Regional de Uhum. Representantes Comerciais, Sim. que é uma lei que foi feita ainda na época do Getúlio Vargas, antes da CLT. Que basicamente é assim, ó, tu pode trabalhar como representante comercial independente de ser filiado ao CORE. Só que, se tu não for filiado ao CORE, tu vai ser contratado como CLT pela empresa, porque tu vai ser um contratado da empresa. Uhum. Beleza. Então, tu tem a opção de ser CLT. Boa. Se tu for do CORE, tu abre a mão de ser CLT, tu passa a ser um autônomo, e a única obrigação trabalhista que a empresa tem é pagar, uma vez por ano, não sei como é que é exatamente, recolher 1/12 da tua remuneração para um fundo específico que vai ser a tua aposentadoria. Então é como se fosse um seguro obrigatório, Uhum. que tu paga pro CORE, que vai ser gerido lá e no final, quando tu for demitido, tu vai ter o teu fundo de garantia. É como se fosse um fundo de garantia criado antes do fundo de garantia. E não tem regulamentação nenhuma. Se tu quiser, porque pensa, o cara que é representante comercial, ele viaja o estado todo, ele viaja de madrugada, e se ele fosse ter direito trabalhista, ia ser impossível. Porque tu tá no ônibus, tu tá indo daqui até Pantano Grande, vai demorar 6 horas no ônibus, vai receber hora extra. Não faz sentido, né? Sim. Então, o que eu acho? Eu acho que tinha que ter, no mínimo, 2 formas. Cara, tu pode ficar como tá hoje, porque eu não quero brigar. Tu quer tá hoje, tá ótimo, eu não quero brigar. Uhum. Mas, se tu quiser aderir ao modelo de exemplo que é da regulamentação que serve hoje para o CORE, que não precisa de CNPJ, não precisa de MEI, é o teu CPF. Uhum. E daí tu te vincula ao Ministério do Trabalho lá, que tem o recolhimento de 1/12 e parará, só comunica pra Uber ou pra... Ó, meu, eu quero ser o cara que fica no representante, não sei, a Ubers. Uhum. E daí, o que tu vê cair no meu CPF da 99 da Uber, tu vai pegar 1/12, vai colocar nesse fundo e vai ser meu fundo de garantia. E é isso aí. Cara, eu vejo que é uma forma... E, cara, tem gente, eu vou dizer assim, ó, se eu fosse motor de aplicativo, eu não ia querer, porque eu ia querer 100% da remuneração pra mim. Mas talvez é porque eu tenho 37 anos. Talvez, numa determinada idade, olhando que no longo prazo, pô, tô precisando de uma seguridade, parará. E em algum momento da vida eu ia dizer, não, eu prefiro agora que eu sei que eu sou aplicativo, que eu trabalho 10 horas por dia aqui, eu quero ter um colchão para casa, aconteça alguma coisa, eu vou querer aderir a esse modelinho que me dá 1/12, que vai garantir minha aposentadoria, isso, aquilo e tal. Eu acho que seria uma solução, que não é, tipo assim, todo mundo é obrigado a fazer isso. Uhum. Mas seria uma forma de começar a dar opções que a pessoa escolhesse. Então é uma sugestão que eu daria. Agora vamos lá. Porque, sabe que Não sei se faz sentido o que eu falei. faz todo sentido, só que assim, ó, menos de 10% dos motoristas iam aderir. Não, mas tudo bem. E por quê? Então ótimo. Mas- 90% vai Não. ter a opção de não ser, mas o 10% que quiser O pode que eu fazer. acho perfeito, porque não teria gritaria dos 10%. E a galera que quisesse, que se enquadrasse naquele perfil, perfeito, fechou. Mas por que o governo não fez? E agora eu vou te dar o Ele quer spoiler. imposto, né? Óbvio. Exatamente. Não, óbvio. O governo quer o... Porque como 90% dos motoristas rodam de maneira quando querem... Eu sou eu adoro rodar, mas no fim de semana. E eu gosto de rodar nos horários que tem demanda. Eu descobri quando tem demanda, então quando eu saio para eu sei que eu vou ganhar dinheiro. O horário ocioso, eu quero estar em casa fazendo outra coisa, editando vídeo, podcast, e sei lá. Eu gosto de trabalhar dessa maneira. Então, assim, para mim não serviria o que o governo estava propondo. O governo estava propondo R$32 por hora, sendo que tem corridas que eu ganho R$80, R$60 a hora. É literalmente fazer uma regulamentação
É que, na verdade, assim, ó, existem várias questões, né? Primeiro que ela não foi feita durante o governo Bolsonaro, estava sendo proposta durante o governo Lula. Uhum. E Não, primeiro ano que a o grande Marinho dor do chegou. governo Lula é a morte das pautas sindicais. Então, na verdade, parte da regulamentação era para atender os sindicatos e parte era de atender a arrecadação e foda-se o motorista, né? Vamos ser sinceros, era mais ou menos isso. E primeiro que ela foi uma regra pensada, que a gente falou, para o século passado, que não faz mais sentido, imaginando que o motorista de aplicativo era como se fosse um funcionário de uma fábrica, que não é um funcionário de uma fábrica, é diferente. E por que que existia uma hierarquia nas fábricas? Por que que essa pauta marxista de luta de patrão contra empregado, batalha de classes fazia sentido dentro de uma fábrica e não faz sentido no aplicativo? Porque dentro de uma fábrica, tudo é decidido pelo patrão, tá? E eu não tô falando que é errado, eu tô falando que é um fato. É uma monarquia. É uma monarquia, tipo assim, o que tô dizendo do ponto de vista do funcionário. Ele chega lá, ele tem um horário para cumprir, tem um cara que manda nele, tu faz isso, isso e isso, e produtividade não tá na rua. Ele vê isso, tá? E existe como tu facilmente chegar no cara e falar, tu é o culpado. E daí tu olha aquele cara que te cobra, te contrata e lucra em cima do teu trabalho. E as pessoas tendem a esquecer que, na verdade, o maior lucro que existe dentro de uma relação trabalhista é o do governo sobre o empresário e o trabalhador. Mas isso eles esquecem, né? Dizem que toda a culpa da exploração é do empregador e parará. Mas dentro de uma fábrica, tu vê, entre aspas, o cara que tá te contratando que te acusam de ser, entre aspas, o explorador. Já num livre mercado, cara, tu faz quantas coisas tu quiser. Não tem uma pessoa ali te mandando. Tu não tem um contrato fixo. Ó, tu tem que estar aqui de tal horário, e parará, e parará. Então, na verdade, esse estereótipo do explorador no aplicativo não faz sentido. Porque primeiro tu adere se tu quer. O contrato, ele é assinado digitalmente. Tu nem vê o cara que tá te contratando. E, na verdade, a plataforma ela é um intermediador do contrato, né? Porque quem tá te contratando é o cara que quer a corrida, né? E daí tem modelo de cobrança. Eu lembro que o Cabify cobrava uma mensalidade, tu pagava, o percentual era menor e tal. Enfim, são modelos de contrato. Então, não faz sentido a lógica do patrão empregado nos trabalhos de aplicativo. E cada vez mais está diminuindo. Tanto que existe o que eles chamam de uberização da economia, né? Começou com os aplicativos de transporte, mas já foi para a questão de plataformas de aluguel de temporada, de aluguel de Airbnb, foi para entrega de comida, e hoje é tudo. Hoje, o que é o OnlyFans? O que tu, na verdade, é um micro consumo de uma relação entre adultos e parará e tal, que, na verdade, tu também não tem um empregador. Na verdade, é uma intermediação, é literalmente uma plataforma tecnológica. Ah, ela cobra demais. Cara, ela pode cobrar demais, existem custos inerentes. Se é ruim, vai para 99, vai para não sei o quê, porque se ela cobra muito de quem tá pagando e paga pouco para quem tá recebendo, existe um gap grande aí de uma grande oportunidade de mercado, né? Então eu vejo muitas reclamações, por exemplo, com relação à questão do próprio Uber e tal, mas, cara, se é tão ruim o serviço, não sei se é, não sei se Por que tem tanta gente? Não, então oferece um melhor e mais barato. E por isso que surge como se fossem essas demandas de o município fazer aplicativos. E aí que tá, parece bom, é aquela lógica do que parece bom. E eu vou te falar que, tipo, ideologicamente é errado, porque o Estado, ser empreendedor, não pode, porque é um péssimo empreendedor. Mas, do ponto de vista prático... Por isso que os pedágios são terceirizados? Também, cara, mas também é porque, na verdade, assim, daí tem toda uma discussão sobre a gente pode falar sobre a questão dos pedágios, pagar 2, 3 vezes para usar a estrada, tá? Que é o IPVA, é o pedágio... Eu quero chegar ali rapidinho. Mas eu vou dar um exemplo, tá? As pessoas tendem a achar que um aplicativo de transporte é como se fosse uma outorga de táxi. Tu carimbou um papel, agora tu pode trabalhar. E não é assim. Não é. Cara, imagina quantas vezes por dia não deve atualizar algum bug no software da 99, da Uber, de não sei quantos aplicativos, e todos os modelos de Android, todos os modelos de iPhone, do 14 ao 17, e tu tem que ter alguém sempre pronto para todo momento estar atualizando e resolvendo e corrigindo. Agora eu te pergunto, isso vai funcionar por licitação? Não vai, eu vou dar um exemplo meu. Eu cheguei na prefeitura, uma das minhas promessas de campanha foi transparência na questão da fila do SUS. Primeiro que hoje o SUS não tem
uma planilha online do teu prontuário. Ridículo. Mas enfim. E daí eu falei, não, vamos fazer uma ficha, emissão de ficha na hora que tu entra, pra te poder provar a hora que tu entrou. Se demorar pra atender, ó, aqui, ó, que absurdo. Se por outro lado o cara estiver mentindo que tá 10 horas esperando, tu mostra a tua ficha aí que eu vou saber qual é que é e tal. Pra fazer a fiscalização. E cara, eu cheguei na Secretaria de Saúde e perguntei, quanto custa pra fazer um sistema desse? E daí eles acharam, 600 mil reais. E a gente tem emenda impositiva em Porto Alegre, né? Esse dinheiro, tirado dos impostos, que teoricamente era para segurança, que foi sendo usado. Hoje, o vereador tem 1,5 milhão por ano para gastar em coisas aleatórias. E eu decidi gastar em coisas aleatórias da questão da emissão de ticket de senha no SUS. Beleza. Quanto que vai dar? 600 mil para colocar um totem em cada posto de saúde de Porto Alegre. 100 e vários. Mais as UPA e Parará. 600 mil, beleza. Eles acharam que eu ia dizer não. Eu ia dizer não, né? 600 mil. Então tá, então eu vou fazer uma lei dizendo que é obrigatório e eu garanto o pagamento do bagulho. Pode ser? Pode ser. Aprovaram a lei, dei os 600 mil, compraram até hoje uns 10 ou 15, os 600 mil sumiu, e se tu for agora, talvez ali na Bom Jesus, vai estar o totem virado pra parede, porque a gente tá acostumado a fazer assim, é mais rápido assim, não sei o quê. Então agora imagina, se o cara não consegue fazer um emissor de ticket, tem em qualquer lotérica. Cara, lotérica tem, cara. Qualquer banco tem. Ele vai fazer um aplicativo de transporte? Cara? Não vai, cara. E tem em São Paulo, eu sei que tem aquele KM não sei o que e tal, tem os Transporte São Paulo, não sei o que e Grandes tal. capitais não deu nem certo. E daí, ainda. cara, cobra mais caro do que o... É que, na verdade, assim, a dela não tem tarifa dinâmica, né? Porque, teoricamente, é mais barato. Daí, o que acontece? Acaba tendo incentivos contraditórios. Porque no horário de pico não tem carro, porque os caras estão pegando aplicativo, porque vale a pena pegar o Uber, o motorista, se disponibilizar o Uber no aplicativo. E nos horários de baixa demanda, ele é muito caro, porque daí ele não entra no pico de baixo. Ele tende a fazer um preço médio, que vale a pena no pico, mas no pico não tem veículo. E não vale a pena no outro, mas no outro, então acaba não tendo. Então, tipo assim, cara, o livre mercado acaba sendo uma solução para essa questão. E o aplicativo, ele nasceu num ecossistema de livre mercado. Então é óbvio que ele vai funcionar bem no ecossistema de livre mercado. É que nem o Facebook. O Facebook surgiu nos computadores. Fizeram a engembração para usar no celular. O Instagram nasceu para celular, então ele acaba sendo mais adequado para o celular. Então é mais ou menos essa a lógica da questão dos aplicativos e do Estado e a gerência de aplicativos para transporte por aplicativo. Então tu acha que o Estado não tem condições nenhuma de criar um aplicativo de mobilidade? Ideologicamente não deveria, mas praticamente não dá certo. Ele não tem capacidade. Imagina, tu vai ter que fazer uma licitação para ganhar a empresa que vai fazer o gerenciamento. Não tem condições, né? Não, é impossível. Ainda mais sabendo que não tem vontade deles fazer a coisa dar certo, vamos dizer Cara, assim. até pode ter vontade, mas tem capacidade? Porque, tipo assim, ó, um secretário municipal ganha 20 mil reais. É um baita salário. Quanto ganha o CEO da Uber? Sei lá, 800 mil por mês, não sei. Cara, esse cara, ele foi contratado por 800 mil reais por alguma razão, né? Então, na verdade, ele, a equipe de software dele ali, tá altamente motivada para não deixar a coisa cair. O servidor público vai acordar às 3 da manhã para corrigir o bug antes de chegar segunda-feira de manhã? Não, né? Mas dinheiro tem pra isso. Cara, mas daí que tá... A lógica do Dinheiro Estado era garantir os direitos negativos e garantir vida e liberdade de propriedade. E a gente tá pensando em aplicativo para transporte. Então não faz sentido, tá? Então, sempre existe uma boa ideia. E ela é sempre regada de boas intenções. Não vai funcionar e tá se desviando da finalidade do Estado. Então, na verdade, na minha opinião, as únicas duas coisas que o Estado deveria fazer, segurança, que é óbvio, e na minha opinião não é nem saúde, nem educação, embora no Brasil nem tem como fugir disso porque é constitucional. Mas na minha opinião é segurança e infraestrutura. Porque ninguém vai abrir uma ponte do nada assim, vou fazer uma ponte hoje, não existe, né? Então, a única coisa... O Estado brasileiro é o único detentor do monopólio de fazer pontes e fazer estradas. Então, a menos que pudesse ter um contrato de gestão de espaços públicos, eu acho que as duas únicas coisas que o Estado deveria fazer é se preocupar com segurança e infraestrutura. Nem que fosse delegado. E as outras coisas seria jogar para a torcida, que não funciona.
Ah, saúde. Eu devia fazer um SUS, eu faria um plano de saúde básico para todo mundo. Contrata aí, te dá um voucher, porque tu já paga, né? Tu pagou. Hoje o SUS custa R$200 por mês por pessoa. As pessoas pagam R$200 por mês por pessoa no Brasil para manter o SUS. Cara, esse é o valor. É muito. Cada pessoa. Tu paga 200, 200, 200, 200. Essa é a média. Uhum. Que nós já pagamos. Que dá um total de quantos bilhões? Ah, sei lá, bota aí 230 milhões vezes R$200 por pessoa. 195, na Vezes verdade. 12 meses, Daí, vezes... É isso aí. Cara, daria para contratar um plano básico. Ah, não é o ideal. Mas é um plano básico. Se tu botar na Unimed e falar, Unimed, eu vou te dar a partir de agora R$200 por mês para cada cidadão. Tu aceita? Agora. E uma concessão, de repente, como se tem chegar a um pedágio e tu, daqui a pouco, então, conceder a alguma empresa administrar um aplicativo. Não pode ser uma... Aqui é que tá, tu diz aplicativo de transporte, mas ele não precisa de concessão, né? Vai no mercado aí, bota aí quando tu quiser. Tá, vamos lá então. Não precisa ter uma concessão, né? Tu deve saber do que eu vou falar agora, tá, GC? No Brasil existem 3 grandes aplicativos. Primeiro, o Uber Americana. 99 é um aplicativo que começa sendo brasileiro e é comprado por uma gigante chinesa. Então, americana, chinesa. E o InDrive, que é russa. E não existe um aplicativo nacional. Tu, como vereador, como tu vê isso? Por que não existe um aplicativo nacional, sendo que a gente já sabe a receita, já sabe de onde eles vieram? E o que tu acha que faltaria para ter esse aplicativo brasileiro? Falou que o 99 foi brasileiro, né? Nós tínhamos o Garupa, que não sei se mantém o Garupa ainda existindo. Não, parece que ele até tá quebrando onde ele começou. O problema é assim, ó. Qual é que é o grande problema de qualquer empresa e de aplicativo também? É que existe um custo de administração de gerenciamento de software, que é um custo absurdo. É que a gente acha que é carimba ali o carteirão e tá pronto, não é, né? Não é o caso. É um negócio gigante. Então, ele precisa de uma economia de escala para funcionar de maneira sustentável. E a economia de escala dos aplicativos, ele tende a ser algo gigante, tende a ser algo mundial. Exemplo, existem algumas indústrias que não faz sentido ser nacional. Exemplo, aviação, construção naval, são indústrias que tu não vende um barco por ano, tu vende para manter a operação, tu tem que vender 30 por ano, e para te fazer 30 por ano, tu tem que ter um estaleiro gigante com, sei lá, dezenas de milhares de pessoas trabalhando, tanto que o polo naval aqui de Rio Grande, que ele é mantido com recurso público, faliu quando deu o negócio da Lava Jato, não sustentou vendendo para outras questões, né? Então são poucos estaleiros no mundo. A Embraer é uma das poucas empresas brasileiras que são mundiais. Por quê? Porque ela compete no mercado mundial. E se for para pensar, os aplicativos, para ele ter uma economia de escala que consiga manter ele, o custo dentro da questão do retorno e daquele lucro marginal que remunera o serviço, ele precisa ter uma escala muito grande. Por isso que aplicativos locais têm dificuldade. Não quer dizer que não exista a possibilidade de surgir. O Garupa foi uma tentativa. Eu sei que a Algama tem uma tentativa de um aplicativo próprio, algo Tem o nesse sentido. Ligacop aqui no Ligacop, eu falei o Gama, mas ele faz o Ligacop. Ligacop, né? tem o Rota 77, tem vários outros Mas daí pequenos. qual é que é o grande gargalo dessas pequenas empresas? Pelo que eu pude perceber conversando com os motores de aplicativo, é que, porque eu já perguntei várias vezes, tá, mas por que tu sempre, se a Uber é ruim, né? É ruim, beleza, não presta, é ruim. Por que tu faz Uber? Faz outro? Não tem, eu só tenho Uber. Quem tem os clientes é a Uber. Então tá, na verdade, a vantagem da Uber, a Uber consegue ter, porque ela é que nem a Red Bull. Por que tu compra a Red Bull e tu não compra o Balina Cola, Balina não sei o quê? Por quê? Entendeu? Não, até tomo Bali, mas enfim, não é muito tão bom assim, né? Mas porque tu tem uma marca por trás que te dá uma noção de confiança, de credibilidade e tal. E a escala faz muito sentido. Por exemplo, eu fui esse dia para Brasília, tive que pegar aplicativo, eu não tive que baixar o aplicativo de Brasília. Eu usei 99. Uma vez eu fui para Argentina, de carro, um dia resolvi sair fui lá para não sei o que lá e tal, que só podia ir de ônibus ou de trem ou de aplicativo, eu fui de trem e voltei de aplicativo. Eu usei 99. Então imagina você ter que baixar um aplicativo pro país. Né? Então acaba que existe uma tendência a que algumas empresas permaneçam. E pensa se tu tiver que baixar um aplicativo lá na Bolívia.
ou tu poder usar o aplicativo que tu já tem. O que que tu Uhum. prefere fazer? Sim, usar o que já tem. Então, na verdade, essa economia de escala é o que acaba tornando atraente. Não quer dizer que daqui a pouco, sei lá, uma loucura qualquer aí, o prefeito de Porto Alegre decide fazer um aplicativo em Porto Alegre. Beleza, mas só vai funcionar em Porto Alegre. Tu não vai conseguir contratar lá em Recife. Tu foi para Viamão, não vai funcionar em Viamão. Então, na verdade, não faz sentido. Dentro da economia de escala que demanda isso, ele acaba sendo inconveniente. Tu não vai baixar o aplicativo do Rio de Janeiro. É, Tu mas não eu vai baixar o aplicativo de São Paulo para São Paulo. Se tivesse, vamos supor, se tivesse um público Uhum. mundial, ainda assim não faria sentido, porque os princípios que regem a liberdade econômica ainda acabam gerando incentivos que são contraditórios com o serviço público. Beleza. Uhum. Mas ainda, se tivesse uma escala mundial, ainda faria algum sentido, mas ainda assim. E parece bom, mas não é bom. Eu acho que é por falta de conhecimento. Eu já participei do nascimento e da morte de vários aplicativos. Já vi tentativas de vários aplicativos. Quando ele começa a crescer, ou aconteceu com o aplicativo da Cove ano passado, o Diego participou comigo. A Cove é uma locadora, já deve ter visto os carros da Cove, né? E eles lançaram um aplicativo. Quando começa aqui em Porto Alegre, começa devagarinho. E aí a Uber acaba. A Cove faz uma fusão com uma outra locadora da África do Sul, onde a Uber era investidora. E aí acabou o aplicativo da Cove. Foi o mais próximo que a gente teve Sim, de existem nascer. alguns casos que existem algum. Eu não sou conspiracionista, tá? Eu não acho que existe, eu não acho que exista uma conspiração mundial. Mas existem interesses econômicos, né? E se for olhar o Facebook, ele fagocita Sim. vários outros aplicativos que possam começar a Concorrer com ele. concorrer com ele. Então, por exemplo, o Snapchat não aceitaram vender, ele incorporou as habilidades do Snapchat e o Snapchat se tornou obsoleto. O WhatsApp começou a encher o saco do Instagram e do Facebook e conseguiu comprar o WhatsApp. O Instagram começou a encher o saco do Facebook e comprou. Então, na verdade, não é que exista uma teoria da conspiração, mas existem interesses econômicos e óbvio que a manutenção de monopólios acaba fazendo sentido do ponto de vista econômico do investidor macro, como se fosse. Então, se for para pensar, existem como se fosse alguns poucos monopólios. Mas no Brasil também existe um outro problema, que é a alta regulamentação. Então, para tu poder atuar num país altamente regulado, tu tem que ter muito capital para arriscar. Então, por exemplo, existiram aplicativos de entrega de comida no Brasil que saíram do Brasil. Sim. Por quê? Porque empreender no Brasil é muito risco jurídico envolvido. Então, o cara que está operando uma planilha lá, ele vai fazer um cálculo. Cara, se o risco do trabalhista e o risco do não sei o que for maior do que o que eu tenho potencial de ganhar, não faz sentido manter a operação. Não sei se foi o iFood, eu acho que o iFood permanece, ou foi a Uber 99. Eu acho A Uber que foi o Foods, iFood, se não me engano. Alguém foi embora. É. Porque, cara, ele abriu, era tudo mato, e quando ele chegou, começou a fazer a coisa e tal, aí começou a ter um montão de regra trabalhista em cima e falou, cara, aqui pra mim não serve. E foi embora. E agora ficou só um ou dois e tal. E pode ser que a gente perca. E na prática, quantas pessoas vão perder emprego em cima disso? Mas enfim. Dale. É isso aí mesmo. Mais alguma pergunta com relação à nossa mobilidade, Diegão? De mobilidade é isso. Aqui ele tem assunto. Vai nem conseguir entrar isso aí, fica para uma futura oportunidade a gente conversar de tudo, desde pedágios onde a gente paga o imposto 2 vezes. Eu acho que Tem 3 muita- vezes. Eu Eu acho que a gente paga quando compra o carro, no ICMS do combustível, no IPVA e agora 30% em cima do valor do pedágio. Tu vê, você que nem motorista, que nem tu falaste dos valores de investir, que nem... mas o que seria uma lei para um motorista de aplicativo hoje? A nossa visão ainda é muito micro, tu já tem uma visão bem mais ampla que, de na verdade, mercado, assim, que é é que- muito complicado, né, tu ter isso. Agora, como tu explicou já a lei funciona assim. Realmente, com isso na cabeça, o cara não tem muita lei para motorista de aplicativo. E existe uma deturpação da lei, né? E ela, que chamam de espoliação legal, né? A espoliação é o roubo através da lei, né? Então, a espoliação legal é retirar através da lei das pessoas ou do dinheiro ou através de um imposto embutido, oculto, com a finalidade de regular, mas na verdade tu tá dificultando a pretexto de regular, na verdade reservando o mercado para aqueles que estão isentos daquela lei. Então, exemplo, o transporte público não precisa usar cinto de segurança.
né? Então, na verdade, é um custo colocado em todos os outros, mas dele é retirado, porque é uma reserva de mercado. O transporte público pode usar a faixa azul. O cara que paga IPVA não precisa pagar a faixa azul. Os impostos dos pneus e de chassi, de vistoria do transporte público não existe. Mas do cara que paga, o seu carro paga. Então, na verdade, tudo são burocracias que dificultam para alguns para facilitar para outros. E embora tu possa dizer que do ponto de vista de sustentabilidade faz algum sentido, na prática sempre é reserva de mercado. Sempre é quem tem mais proximidade com o poder que consegue ganhar mais. E, na minha concepção, o ideal seria que quanto menos interferência tivesse, melhor seria para todo mundo. E daí tu vê agora, por exemplo, na questão das taxações. Os caras não falam, reduz o imposto para todo mundo. Falam, não, cobra mais dos chineses. Então, e quem é que está pagando? Mais é o brasileiro. Então, na verdade, tu não está cobrando o chinês, tu está cobrando o brasileiro. Tu está punindo o teu cidadão para reservar mercado para a Ravan, para a Magazine Luiza, para a Colombo, para, enfim, essas empresas nacionais, entre aspas. Então, a gente defende a indústria nacional punindo o cidadão. Então, na minha opinião, a minha concepção é sempre que eu puder reduzir imposto, sob qualquer pretexto, em qualquer ocasião, eu vou fazer. Ah, mas é uma coisa que é ruim que tu tá querendo reduzir imposto numa coisa que faz mal. Cara, imposto é errado, ponto. Porque, na verdade, o imposto é uma forma de retirar do cidadão algo que tu não poderia fazer se tu não fosse o Estado. Se eu chegasse a me dá 10 pila aí porque imposto. Não, tu tá me roubando. Ah, mas eu sou a polícia e o Estado mandou eu fazer por causa que tem uma lei aqui. Ah, então pode. Não pode, né? O que diferencia o Estado de um ladrão é porque tá escrito no papel. E qual seria a solução para isso? Cara, redução. Na verdade, assim, redução do poder do Estado, redução da interferência do Estado. E daí, na verdade, se tu for para pensar do ponto de vista ideológico, idealizado era as pessoas compreender que o Estado não te dá nada e tu lutar para que cada vez mais ele tirasse menos, mas tu tem que estar preparado para ouvir menos promessa, né? Porque se tu concorda com a tese de que ele investe mal o dinheiro que era teu, tu tem que estar disposto a parar de ouvir que ele vai te dar coisa de graça, né? E as pessoas não estão dispostas a isso, né? Elas querem ouvir, não, mas eu quero coisa de grátis. Mas o de grátis é cobrado de todos, inclusive de ti. Então, na prática, tu acaba pagando muito mais caro por aquilo. A gente fala que o SUS é de graça. Não é. A gente paga é. muito. Sim, até aquela questão lá falo mods, não sei dizer a palavra certa, absorvente grátis. Ia custar 20 bilhões. Sim, mas se é de graça, por que custa 20 bilhões? Enfim. Eu acho que o ideal seria se o Estado conseguisse a maneira que o contribuinte desse espontaneamente aquele valor. Sim. O problema é que daí a sociedade voluntária. Exatamente. O problema é que daí ele ia ter que ser persuasivo o suficiente. Mas é mais fácil mandar, né? Mais fácil a máquina pública, ela vai enxergar sempre uma oportunidade. Ela viu um motorista, viu uma plataforma ganhando dinheiro. O maior explorado do universo é o motorista. É o maior explorado do universo. Olha o que a gente gasta de gasolina. Quem é que gasta 2.500 de gasolina num mês, né? E também, se for para pensar, só para encerrar, porque eu também tenho que ir. Também. Pensa, é por isso que eles querem os pedágios. E o pedágio em si não é errado, tá? Não é errado tu cobrar pedágio pelo rodar, porque tu tá contratando um serviço. O problema é que tu paga 3 vezes, né? Tu paga o IPVA, tu paga o ICMS sobre o combustível, tu paga o pedágio, tu paga imposto sobre o pedágio. Então, não é errado tu cobrar pelo uso de um serviço, mas se tu paga 3 vezes pelo serviço, tu começa a perceber que tu tá sendo feito de trouxa, né? E pensa, hoje o carro elétrico não paga IPVA, e eu acho que não vai pagar nunca, porque vai pegar muito mal para os deputados que votarem a favor disso. E existe a possibilidade de tu produzir a tua energia elétrica, que também tu não paga praticamente imposto, ou tu paga só a transmissão. Então pensa, no longo prazo, esse sistema que se sustenta em cima do motor de aplicativo, do motorista, vai entrar em colapso. Então, esse modelo que o Leite está trazendo de cobrar por rodar, já está olhando daqui a 15, 20 anos quando não tiver mais IPVA, a menos que coloque imposto sobre isso. Eles vão colocar. Eles vão achar um jeito de cobrar. O Estado vai entender onde o dinheiro está passando e vai conseguir desviar 10% dele. Não estou ganhando em lugar nenhum, não. Eles vão dar um jeito de ganhar no carro elétrico mas também. Contem comigo para votar contra. E com a gente também, né, Diego? Porque eu também não sou muito a favor da questão de imposto exagerado, essas questões aí. Ninguém é, né? Qual é que é o valor ideal do imposto? Cara, eu acho que o valor ideal... Resposta é zero. Não, o valor ideal... Porque imposto é imposição.
Quanto que é justo tu ser imposto, quanto que é justo tu pagar mediante ameaça? Zero. Zero. Então tá bom, o imposto concordo ideal é contigo. zero. Mas assim, existem sociedades que a gente sabe que o imposto, ele reverte, Mais ou ele menos, volta tá? para a É que sociedade. não, mais ou menos. Entende? Existem folclores em cima disso. Uhum. Todo gasto, todo imposto, ele é mal utilizado. Só que tem os lugares que ele é menos mal utilizado. Uhum. Mas, pensa, é que existe um conceito de cálculo econômico. O cálculo econômico, numa sociedade de livre mercado, ele é mais otimizado porque as pessoas estão decidindo com informações livres. E numa sociedade socialista, comunista, Uhum. o cálculo econômico ele é impossível porque tu não tem informações econômicas. Tu não sabe quanto custa isso porque alguém fez porque ela foi obrigada, então eu vou te vender pelo valor que estou te mandar porque tu também está sendo obrigado a pagar aquilo que eu estou te mandando. Então, o cálculo econômico é impossível no socialismo. Então, o ideal seria que o mínimo possível de interferência geraria um mínimo possível de distorções. Quando tu coloca imposto, tu distorce o mercado. E por isso que a produção no Brasil é ridícula. Porque tu paga tanto imposto na cadeia produtiva, porque teoricamente no passado era nobre construir através das fábricas, então as fábricas eram facilmente taxadas e tal. Aumentou muito a carga tributária, e o que a empresa fez? Saiu do Brasil. Está produzindo na China, está produzindo no Paraguai. Então, na prática, essa distorção causada pela imposição de impostos acabou gerando problemas. Os países hoje com maior sucesso que tem, do ponto de vista econômico, já cobram demais. Que são os que têm o tal do IVA, que é o que a gente tem agora aqui de 30%, que ainda vai implementar até 2027, mas que cobram 10%. Uhum. Então, por quê? Tu agrega valor e tu paga 10% para o Estado. É muito, mas é muito menos do que nós pagamos hoje. Então, esses locais, onde a máfia estatal acaba roubando um percentual relativamente menor, acabam se desenvolvendo mais, porque tu não desincentiva a produção. E no Brasil, nós literalmente desincentivamos a produção. Acaba sendo uma armadilha cobrar mais imposto. Gessé, manda um recado final para a galera que assistiu até o final agora, olhando aqui para o eleitor, para a pessoa que tá assistindo, que concorda com a gente aqui, ou que até discorda, já manda aqui nos comentários também. Manda tuas considerações finais para a turma aí. Bom, primeira coisa, sigam a página, né? KM Livre Podcast aí, que é um local para discutir ideias e defender mobilidade, defender transporte e liberdade, porque eu defendo o veículo porque eu entendo que o veículo é uma alternativa de liberdade para o cidadão. Nós buscamos o carro porque nós queremos a nossa autonomia, a nossa liberdade, a nossa privacidade, o nosso conforto. E não é crime andar de carro, não é crime querer andar com o próprio veículo ou pagar um aplicativo, mesmo com todo o terrorismo ideológico que faz dizendo que está poluindo e meio ambiente, e CFC e coisa nesse sentido. Ninguém tem direito de falar para ti que tu não pode fazer algo que é bom para ti. Então, se milhões de pessoas entendem que gastar num carro é melhor para elas do que depender das alternativas que o Estado oferece, cara, compra teu carro, usa teu carro e vai ser feliz. E vou tentar continuar sendo alguém que mantém uma coerência ideológica, defende esse valor de liberdade e defende a mobilidade através dos aspectos de liberdade que eu trouxe aqui, que costumo achar que faço uma boa representação. Então, valeu, tamo junto. Obrigado pela oportunidade, espero poder voltar mais vezes. Gessé, quem quiser te achar nas redes sociais, como é que faz? Em todas as redes sociais é @Gessé Sangalli, JESSE SANGALLI, Gessé Sangalli. Só no YouTube que é Gessé Sangalli 22, porque um dia eu botei Gessé Sangalli e perdi a senha, então todos é Gessé Sangalli, no YouTube é Gessé Sangalli 22. E se o pessoal quiser te achar nas urnas, como é que faz? Ainda não dá para botar o número, Ainda não mas se quiser me achar nas ruas, é o cara que anda com uma placa nas costas de monociclo em Porto Alegre. É isso aí. Então, Gessé, quero Tamo agradecer junto. Obrigado a pela tua participação aí. Muito obrigado por trazer o teu também. ponto de vista aí. E a gente que é motorista aplicativo, né, Diego? A gente anda pela cidade, a gente sente a cidade, a gente vê as coisas que acontecem. A gente vê a diferença de um prefeito para o outro. E a gente vê até quando o vereador, eu passei hoje naquele acesso da Alberto Bins ali, né? Uhum. Que vai para a rodoviária. E a gente vê a diferença que é não ter que dar toda uma volta. É ridículo. É ridículo. E aí a gente vê quando um vereador que está na nossa cidade realmente está trabalhando pela mobilidade. Quero agradecer mais uma vez, agradecer a todo mundo. Para fechar com os nossos patrocinadores, Alex, OD Drive e SS Automóveis SS Automóveis. e Evoque.
Isso aí então, pessoal. E siga o GC Sangalli, siga o motorista Diego Motora, pô. Diego Motora, Marcelo Fora da Curva e principalmente se inscreva no canal KM Livre e siga a gente no Instagram também. Um grande abraço e até o próximo episódio.